Amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos celebrar o 23º domingo do tempo comum e recordando que estamos no mês da Bíblia, é o mês especial da comunicação da Palavra de Deus, de nos abeirarmos desta Palavra Santa que nos indica caminhos de vida, que nos torna mais próximos do Senhor. E este mês da Bíblia nós estamos meditando sobre o livro do profeta Ezequiel, com o lema: porei o meu espírito em vós. Deus quer pôr o seu espírito na vida humana para que assim possamos viver melhores. Amados amigos, amadas amigas, neste domingo nós temos uma cura de Jesus, que Jesus realiza de um homem surdo-mudo. O Evangelho descreve esta cena e com certeza é uma cena que traz uma mensagem muito grande para nós que temos uma tendência a sermos surdos às boas mensagens, sermos surdos ao que Deus comunica a nós, e sem dizer que a mudez também é grande. Imagine se todos os batizados fossem missionários, portadores da palavra de Deus, de uma mensagem boa para o mundo, com certeza este mundo seria melhor. Então diz o Evangelho que Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Decápole são 10 cidades, significa 10 cidades que Jesus percorreu. E enquanto ele atravessava então essa região, apresentaram a Jesus um homem surdo e mudo, surdo e que falava com dificuldade, e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Interessante que o Evangelho fala que este homem falava com dificuldade, ele tinha alguma palavra, mas era dita com muita dificuldade. Novamente eu recordo da dificuldade dos cristãos, dos batizados, evangelizar. Às vezes diz alguma pequena palavra, alguma coisa, mas não é aquela palavra constante de exortação. O mesmo pode acontecer com os pais na família. Falta uma palavra mais firme, constante, que vai dando solidez para a vida. É esta a situação que apresentam a Jesus, um homem surdo e que falava com dificuldade. E aí vem um pedido, pediram que Jesus tocasse naquele homem, que Jesus impusesse a mão sobre aquele homem. Talvez esteja faltando muito na vida humana, em nós, esse toque de Jesus. Sua presença está sendo despercebida. Sua palavra não está sendo ouvida. A mensagem está fria dentro do coração, de tal forma que permanece mudo e não comunicamos a mensagem que Deus colocou a nós. O que Jesus faz? Ele afasta este homem da multidão, afastou-se com o homem para fora da multidão. E em seguida, ele colocou os dedos nos seus ouvidos. Deu toque nos ouvidos daquele homem para que ele pudesse se abrir. Ele tocou a língua, colocou saliva na boca daquele homem, na língua daquele homem, e Jesus então voltou-se ao Pai. Olhou para o céu, suspirou e disse:
Éfatá, palavra que quer dizer abre-te. Os gestos de Jesus, tocar nos ouvidos, colocar saliva, pode deixar, às vezes, alguém assustado, especialmente com o colocar saliva na língua de uma pessoa. Mas Jesus faz isto. Isto lembra um gesto da criação. Deus cria Adão, cria o homem, naturalmente como no nascimento, no começo da vida, ninguém nasce falando. Então, no início, Adão criado do barro e da terra, ele não falava, mas Deus insufla-lhe o hálito de vida. E ele então torna-se um ser vivente, torna-se um ser capaz de comunicar. Jesus toca e diz, Éfatá, que quer dizer abre-te, é o grande chamado de Cristo para a sociedade atual, para nós, abre-te. Ele quer tocar nos nossos ouvidos, Ele quer curar a nossa mudez, para que sejamos mais missionários, para que estejamos mais atentos, com nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir com ouvidos de discípulos. Imediatamente, os ouvidos daquele homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Antes, ele falava com dificuldade. Agora, ele começou a falar sem dificuldades. Houve um encontro com Cristo. Houve uma transformação no seu interior. Não existia nenhum impedimento moral, nem nada que impedisse que ele fosse um comunicador da mensagem do Senhor. Uma das perguntas do Evangelho de Marcos, principalmente, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos na liturgia, uma das perguntas é, quem é Jesus? E Marcos vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Somente Deus é capaz de intervir na história humana, na vida humana e realizar grandes coisas. Como nós percebemos, por exemplo, na primeira leitura tirada de Isaías, que retrata a situação do povo sofrido, de muita gente deprimida no exílio. Então o profeta chama as pessoas deprimidas para criarem ânimo. Não tenhais medo. Mas como criar ânimo, como não ter medo? E ele anuncia a grande esperança para o povo. É o vosso Deus que vem. Vede, é vosso Deus que vem. É a recompensa de Deus. É Ele quem vem para vos salvar. E Isaías apresenta o que Jesus vai realizar. E diz Isaías, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. É o que Jesus realiza. Então, Marcos traz a pergunta no Evangelho de Marcos. É sempre bom, quando lemos o Evangelho de Marcos, estarmos com esta pergunta: quem é Jesus? E aqui se Isaías anunciou lá no passado que era Deus quem viria. E os olhos iriam se abrir, os olhos dos cegos iriam se abrir, e os ouvidos dos surdos se descerrarão, seriam descerrados, abertos. Aqui nós encontramos então Jesus. É Deus, é o Filho de Deus que toca no ouvido deste homem, que coloca saliva na sua língua e diz, abre-te, abre-te, Éfatá. Deus, ele encontrou-se com Deus. Quando o homem encontra-se com Deus, tudo se transforma. A sua vida se torna comunicação. Não há como guardar dentro de si a experiência magnífica, bela, profunda de Deus na sua vida. Os ouvidos se tornam abertos,
a cura da mudez acontece, a pessoa se torna mensagem, não apenas comunica, mas se torna mensagem. Você conhece alguém que tem esses ouvidos abertos para ouvir a Deus? São testemunhos que existem aí e nós somos chamados a isto. Conhece alguém que está liberto da sua mudez, que é missionário, que é comunicador de coisas boas, de uma boa mensagem para o mundo, traz palavras que edificam? Nós vivemos num tempo em que, de muitas palavras vazias, na linguagem popular o pessoal diz, comunicadores de abobrinha, só fala abobrinha, ou às vezes tantas palavras porcas, sujas, que não edifica ninguém, que não promove a vida. Permitamo-nos sermos tocados pela divindade, pelo Senhor que é Deus, Jesus Cristo que é Deus, para que os nossos ouvidos se abram e possamos comunicar, sejamos libertos da nossa mudez. Se até o momento não estamos falando bem, conseguindo falar bem, como aquele homem não conseguia falar bem, ele falava com dificuldades, e depois do toque de Cristo, da libertação que Cristo lhe trouxe, ele passou a comunicar. Embora Jesus tivesse pedido com insistência que ele não falasse, as pessoas ficavam impressionadas com o que percebiam e que ouviam. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Só pode ser Deus mesmo, presente no mundo. Quem é Jesus? É Deus, é o Filho de Deus presente no mundo, que tanto nos ajuda e nos liberta. O salmo que nós rezamos nos ajuda a orar, a colocarmos nessa sintonia com o Senhor. Quando diz: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Meu irmão, minha irmã, procure Deus. Procure a comunidade neste final de semana. Procure a igreja, procure participar da celebração da Eucaristia ou do culto lá na sua comunidade, da celebração da palavra na sua comunidade. Encontre-se com Deus para que Ele purifique os ouvidos, transforme os ouvidos, toque os nossos ouvidos, cure a nossa mudez, coloque sua vida em nós, seu hálito de vida em nós, e assim nós possamos ser pessoas mensagens não só com palavras, mas também, principalmente, com o testemunho. Amigo irmão, amiga irmã, um grande fraterno abraço a você. Desejo uma boa e santa celebração do domingo, dia do Senhor. E se puder, dê aí o seu like para que o YouTube possa entregar este conteúdo a mais pessoas, né? Coloque aí o seu gostei, se puder, e eu agradeço. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, minha irmã. Fique na paz do Senhor.